O Banco de Cabo Verde apresentou esta sexta-feira o seu relatório de política monetária, refletindo a conjuntura atual impactada por elevados níveis de incerteza decorrentes do escalar do conflito militar na Ucrânia e com efeito no aumento da inflação. O relatório do BCV também faz o balanço dos impactos das medidas implementadas nos últimos 6 meses e faz uma projeção das políticas que o Banco Central deve seguir no próximo semestre. O relatório de política monetária do Banco de Cabo Verde recorda que a atividade mundial inverteu a recessão observada em 2022 em resultado da crise pandémica e destaca os efeitos das medidas de políticas implementadas nos últimos 6 meses, com realce para o impacto das medidas de políticas monetárias e orçamentais que visam mitigar os efeitos da crise pandémica sobre a liquidez, sobre o rendimento das famílias mais vulneráveis e sobre as empresas. O governador do BCV, Óscar Santos, diz que até surgir a nova ameaça do conflito militar na Ucrânia, as estatísticas indicavam que a economia nacional seguia um caminho certo de recuperação. O produto interno bruto em volume cresceu 7% em 2021, o que compara com a recessão histórica de 14,8% registrada em 2020. Por outro lado, o perfil da inflação manteve-se moderado, com a taxa de variação média dos últimos 12 meses do índice do preço no consumidor a fixar-se em 1,9% em finais de 2021. Nos primeiros 2 meses do ano de 2022, informações provisórias apontam que, em termos homólogos, as remessas dos imigrantes cresceram 42%. Sobre as contas externas, o relatório cita melhoria em 2021, com destaque para a evolução do déficit da balança corrente, que atingiu 13,2% do PIB, e destaca o crescimento do investimento direto estrangeiro em 2021 e o crescimento da oferta monetária em 3,1%. O governador do BCV admite que, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, as perspectivas económicas para 2022 estão seriamente influenciadas pelos elevados níveis de incerteza e o aumento dos riscos e tensões geopolíticas e financeiras. Perante este cenário de conflito e tensão geopolítica, o BCV prevê uma moderação no crescimento econômico no intervalo de 3,5% a 4,5%. para o ano de 2022. A taxa anual da inflação deverá situar-se em 7,3% em 2022, refletindo os elevados preços das matérias-primas energéticas e não energéticas e a sua transmissão aos preços internos. Óscar Santos diz que o relatório da política monetária vai dar uma visão prospectiva das políticas que o BCV vai seguir nos próximos 6 meses, informando o mercado. E perante o quadro, o pendor e o teor da política monetária do BCV deverá continuar adaptada ao contexto e com manutenção das taxas de juros de referência. O Banco Central decidiu manter as suas taxas de juros de referência, nomeadamente as taxas das facilidades permanentes de cedência de liquidez, de absorção de liquidez, bem como a taxa diretora e o coeficiente das disponibilidades mínimas de caixa nos níveis atuais. O BCV vai manter ao longo deste ano o atual programa de financiamento de longo prazo, com a maturidade máxima de 3 anos, e promete continuar com um controlo apertado dos riscos macrofinanceiros, com reforço dos mecanismos de acompanhamento e de mitigação dos efeitos na economia nacional, isso tendo em conta as incertezas que ainda rodeiam o processo de recuperação económica agravadas com o conflito na Ucrânia.